Bom, vamos começar. Boa noite a todos. Quem está assistindo as nossas lives pela primeira vez, seja super bem-vindo. Quem ainda não assistiu às nossas lives e está curioso sobre o que é constelação, aí sim eu pediria para levantar a mão. Né? Quem não sabe nada sobre constelação, já temos uma mão, já temos motivo suficiente para falar daquela parte introdutória que o Aloysio estava pensando se seria necessária. Meu nome é Gabriela Asmar, eu sou uma das sócias da Via Concórdia. A Via Concórdia nasceu, não sei se a Lu está online, que é a minha sócia, nasceu de uma comunhão de caminhos. Nós duas somos mediadoras, somos consteladoras, apesar de fazermos outras coisas da vida, eu sou ouvidora também. E nós temos perfis bastante diferentes e por isso complementares. A Ju é nossa super braço, perna, cabeça, enfim, está sempre conosco. E como nós temos perfis diferentes e a constelação familiar vem muito, né, pelo próprio nome, pela própria expressão pela qual ela se tornou conhecida no mundo inteiro, desse contexto de família, de assuntos pessoais, e o meu background todo, o meu habitat natural é o empresarial, e ainda existe pouco de constelação aplicada ao mundo empresarial no mundo, né? Até o Brasil está bastante desenvolvido em todos os níveis de constelação, o Brasil está bastante à frente da maioria dos países do planeta. Também na empresarial nós estamos inovando, apesar de, né, ter no resto do mundo, mas é pouco. E então nós decidimos fazer uma série de lives falando para as pessoas do mundo empresarial, né? Para todas as perguntas que um empresário ou um executivo podem ter em mente quando ouvem falar dessa coisa maluca que parece bruxaria, que é a constelação familiar, essa coisa de família, de bicho grilo, de badauê. Como é que isso tudo vai ser útil numa empresa? Então eu convidei, obviamente são amigos, né? Então a gente tem que levar isso em consideração, mas amigos são exatamente aqueles que têm a cara de pau de nos fazer perguntas difíceis. Então eu escolhi a dedo esses amigos, que são empresários, que são executivos, e o Aloysio é um deles, uma pessoa que é uma referência no mercado de educação corporativa, de educação em geral, né, educação para executivos. Então, nada melhor do que uma pessoa que tem uma longa estrada educando executivos para saber que tipo de pergunta passa na cabeça de um executivo ou de um executado ou de um empreendedor. Mas falando desse universo de problemas que acontecem não apenas com as pessoas que estão dentro de uma empresa, e eu tenho aqui a honra de ter hoje aqui o meu RH, que hoje em dia cuida de mim, porque hoje eu também sou ouvidora, como eu falei, ela está aqui. E não apenas acontecem problemas com as pessoas dentro de uma empresa, como com a alma das empresas. As empresas têm alma. Claro que é uma alma coletiva, em que as pessoas que a compõem, ao mesmo tempo em que são formadoras dessa alma coletiva, também são formadas por ela, também são atingidas por ela. E aí eu vou parar aqui a minha introdução, que já foi longa demais, e vou passar a palavra para o Aloysio Loyola, que está me fazendo essa grande honra de me entrevistar, e eu não faço a menor ideia do que ele vai me perguntar, de propósito, no improviso, porque assim é que a gente gosta, né? Isso. Quem assim sabe faz ao vivo, né? Então... E assim que deve ser. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Quando a Gabriela me convidou, através da Via Concórdia, para bater esse papo com vocês, eu achei muito interessante, porque no mundo que eu atuo, corporativo,
É um mundo que é muito mais cartesiano, mais pragmático, mas as pessoas inovam um pouco, acho que estão inovando, acho que hoje, via tecnologia, a inovação está entrando, vamos dizer, mais rapidamente. A própria pandemia deu um sentido de urgência nas mudanças organizacionais. E então, se a gente falasse há 10 anos atrás de soft skills, que são algumas competências, essas competências mais comportamentais, socioafetivas, coisa e tal, talvez todo mundo torcesse. E eu, como estou ligado à academia e à área de negócios, sempre senti muita falta na formação, de uma forma geral, das escolas, nos programas de pós-graduação, nos programas de mestrado, nos programas de graduação, da questão de questões mais comportamentais e questões que fogem a essa, vamos dizer, mais tecnicista, que é o que acontece no mercado hoje. Então, sempre que você tem alguma coisa nova, eu acho muito interessante conversar. Nova para mim, né? Porque, como a Gabriela falou, isso já tem uma história aí lá fora e aqui no Brasil, mas eu diria que o pessoal nosso aqui é muito conservador, não se mexem, não saem muito do quadrado, e o que a gente vai tentar hoje aqui é fazer um pouco esse papel, né? Então, eu vou começar conversando com vocês. Eu trabalho com educação executiva desde 1984. Então, mais tempo do que muitos de vocês que estão nos assistindo aí, de idade, né? Da idade de vocês. Então, Gabriela, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar com você dividindo essa live. E a primeira coisa que eu gostaria de falar para você, de conversar com você, é sobre como é que você vê, né, já que essa questão que você está trabalhando dentro como é que você está trazendo isso para as organizações? O que pode ser útil, né? A constelação, como é que você pega essa questão que já é tratada a nível familiar, que eu tinha ouvido falar, porque as famílias têm questões ligadas à ancestralidade, à questão histórica e tal, e aí você me pegou o ano passado falando de uma coisa absolutamente inédita, nunca tinha ouvido falar de constelação, a primeira vez que eu ouvi falar foi com você. E não sou um grande conhecedor do assunto e estou aqui para aprender com você. Então, como é que a gente pega essa questão da constelação familiar, né? Como é que você aplica isso no mercado? Onde você acha que pode ser útil? Que situações, né? Você tem muitas dentro dos processos organizacionais, né, do sistema organizacional, tem muitos caminhos, né? Então, volta e meia você para. Eu sei que tem alguma nomenclatura que ela é paralela, a questão sistêmica também, para quem estuda, eu estudei tecnologia, coisa e tal, né? E eu acho que alguns termos são transversais aí. Como é que você acha que a gente pode se aproveitar, se apropriar dessa... A minha primeira pergunta é: quantos dias a gente tem para falar disso? Porque dá para fazer uma pós-graduação inteira para te responder. Eu vou começar, como a gente tem pelo menos uma pessoa que não conhece nada de constelação, mas também para não ser repetitiva para quem já conhece, eu queria só fazer uma pequena introdução sobre que bicho é esse, tá? A constelação, ela vem de uma experimentação do alemão Bert Hellinger, que foi quem criou a metodologia. Ele não começou do zero, obviamente, ele veio trabalhar em cima de metodologias que já olhavam para o funcionamento dos sistemas, os grupos, né? Como eles funcionam, como eles se relacionam entre si, padrões relacionais. E o que a grande contribuição do Bert Hellinger para a humanidade foi que ele pegou várias metodologias que já existiam e criou em cima delas uma metodologia para olhar através do inconsciente para algo que está incomodando, você não sabe de onde vem, mas
do momento em que você localiza da onde vem aquele... Sabe aquela coisa tem alguma coisa cheirando mal. E eu já procurei em todos os lugares, eu já abri todas as caixas, eu já abri as cortinas, deixei a luz entrar e continuo sem saber da onde vem esse cheirinho. E aí eu preciso abrir, levantar o tapete do inconsciente para então entender o que causou aquele cheiro e então poder fazer algo diferente com isso, né? Então o Bert Hellinger, ele conseguiu trazer de uma forma muito pragmática, alemão, né? Não é por acaso, essa visão do que está pegando para que as pessoas possam tomar consciência e, consequentemente, ter opções de ação a partir dali. Com essa metodologia, e ele trabalhava com isso realmente do ponto de vista fenomenológico, ou seja, ele não parava para se perguntar intelectualmente por que isso está acontecendo, o que eu faço agora, nada disso. Ele simplesmente abria um campo, trazia pessoas que pudessem representar os elementos essenciais daquele sistema, observava as percepções sensoriais das pessoas nesse campo e começava a ler o significado desses movimentos para então poder, ao detectar de onde estava vindo o problema, o mau cheiro, transferir esse movimento para uma ordenação segundo o que ele chamou de ordens do amor. As ordens do amor são, de uma forma muito simples, as 3 leis básicas que regem os sistemas saudáveis. Então, todo sistema tem algum tipo de equilíbrio, ainda que seja um equilíbrio precário. Mas um sistema equilibrado não necessariamente é um sistema saudável. Para que o sistema seja próspero, ele precisa ser saudável. Então, as ordens do amor, o que elas fazem é tirar o que está fora do lugar e levar para uma possibilidade de lugar adequado que permita que a vida flua de uma forma mais eficiente, mais coerente com o propósito de vida daquelas pessoas que não se reuniram por acaso. Tá? Então, não sei se eu facilitei ou prejudiquei ou piorei a noção do que é a constelação, mas nessas poucas palavras que eu falei sobre algo que a gente leva muitos anos estudando, e que tem muita gente aqui que sabe muito mais do que eu já usei várias palavras que já me levam ao universo empresarial com mais facilidade. Então, quando a gente busca, né, quando a gente está dentro de uma organização, seja ela com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, mas ela, obviamente, ela foi criada para um propósito. Seja o de ganhar dinheiro, seja o de melhorar a qualidade de vida de uma comunidade, não importa. Né? Quando você cria uma organização, seja de lavar dinheiro, né? Também tem isso, e esse propósito, ele é consciente, ao menos no momento, entre aspas, da concepção dessa organização. E essa organização, ela é literalmente concebida assim como um ser humano o é. Né? No ser humano, a gente necessariamente tem... No ser humano, não. Em qualquer ser vivo, a gente necessariamente tem um espermatozoide e um óvulo. Né? Na vida das empresas, a gente necessariamente tem alguém que teve a ideia, equivale ao óvulo, e alguém que colocou o dinheiro para aquilo acontecer, equivale ao espermatozoide. Então, o fundador de uma empresa é aquele que teve a ideia. Né? Mas aquele que colocou o dinheiro, ele também tem um lugar que é absolutamente... Essas duas figuras, assim como na vida dos indivíduos, têm um papel para sempre. Né? Obviamente que numa empresa, da mesma forma que uma criança, ela pode ser tirada do convívio dos pais ao nascer, né? Acontece, ou muito pequena, ela passar a viver com um parente ou com uma família adotiva, ou em algum momento ela decidir, às vezes um pouco antes do que o que a gente espera, decidir seguir um caminho diferente e viver longe dessa família, tudo isso pode acontecer. Mas o papel essencial desse pai e dessa mãe, em quem é
esse indivíduo, ele é para sempre absolutamente fundamental em tudo que esse indivíduo vai poder fazer da vida. Da mesma forma, acontece com as organizações. Então, o fundador que teve a ideia, aquele que botou o primeiro dinheiro, né, para sempre estarão marcados na vida daquela organização. Eles podem vender a organização, se for uma empresa com fins de lucro, eles podem repassar a gestão dessa organização, eles podem colocar aquilo no mundo só com uma finalidade de investimento e nunca mais olhar para aquilo, delegar completamente para gestores outros. Tudo isso pode acontecer, mas essa essência, a essência de quem é essa organização, está marcada ali. Ela pode se transformar, mas ela sempre vai se transformar a partir desse elo inicial, né? Desse momento inicial, esse caráter inicial. E aí depois, da mesma forma que com os indivíduos na nossa vida, né? A gente pertence ao nosso sistema original, a gente pertence, se a gente, enfim, uma pessoa que é adotada vai pertencer também ao sistema da família que a acolhe, e depois, ao longo da vida, a gente vai formando grupos de amizade, a gente vai tendo pertencimento, sei lá, no grupo que joga vôlei na praia, nos amigos da escola, da faculdade, das empresas onde a gente trabalha. E esses pertencimentos todos vão nos enriquecendo enquanto indivíduo. E em cada um desses ambientes, em cada um desses grupos, a gente vai mostrando uma faceta de nós. E a gente vai tomando consciência de um pedaço de nós que talvez em outros grupos não tenha se manifestado. E com isso a gente enriquece e a gente vai trazendo para a consciência aquilo que tão maior, que nos embebe tantas vezes e que a gente perde de vista. Então, quando a gente compara, né, uma empresa com esse caminho individual de um ser, né, de uma vida, a empresa também vai se transformando na medida em que ela vai tendo mais stakeholders, né? Tanto internos, os funcionários, que na medida em que sai uma pessoa, que entra uma pessoa, a empresa se transforma, mas também nesses contatos da empresa com tudo que está em volta. Então, para resumir a resposta, muito resumida, não apenas o que acontece com o indivíduo naquele contexto tem influência da família dele, de todos os sistemas aos quais ele pertence, e ele traz tudo isso para a empresa, e isso pode ser constelado quando a gente tem uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que é excelente tecnicamente, mas que não se adapta a um lugar de gestor de pessoas. Qual é o bloqueio dele em relação a essas competências que a gente espera dele? Ou que a empresa esperou dele, por isso colocou nesse lugar. Isso pode ser constelado, para ajudá-lo a, ao tomar consciência, ter opções mais conscientes. Eu não quero. Tem muita gente que faz a opção de não querer ser promovido, né? Eu prefiro ficar num lugar de técnico do que entrar nesse outro lugar no qual eu não quero pertencer, eu não gosto, não tô no momento de desenvolver. Pode ser. E é melhor que a gente tenha consciência disso antes do que fique dando murro em ponta de faca e acabe estragando uma carreira. E isso vai poder acontecer também para o mix de departamentos que vão integrar um determinado projeto. E isso pode ser feito também na hora de tentar resolver um conflito num contrato em que a empresa está envolvida com uma outra empresa. Todas as relações que a empresa vive podem ser consteladas para que se tenha mais informações para poder tomar decisões de melhor qualidade. Que maravilha. Adorei. Adorei porque é uma coisa que pode atender a diversas situações. Eu estou vendo que eu já tive essa experiência que você colocou de promover um funcionário numa ocasião, muitos anos isso, tem uns 30, mais de 30 anos, e eu falando para ele que ele estava tendo uma oportunidade para ter uma promoção, etc., mas que aquela nova função ia exigir uma série de responsabilidade dele, coisa e tal, e ele me pediu para deixar onde ele estava. Ele não queria fazer esse outro trabalho. Então, foi bom porque ele foi bem transparente e a gente acabou ficando resolvido ali na hora. Mas, às vezes, você acha que está dando uma grande notícia
e nem sempre ela é a notícia que a gente espera. Pelo que você está me falando, né, cada pessoa é fruto, né, toda uma relação, né, anterior, ancestral, vai se moldando de acordo com a vida vai acontecendo, elas se juntam, podem montar um negócio, vão definir esse propósito, né? Normalmente isso aí é uma coisa que acontece, mas a vida me mostrou que as situações não são totalmente previsíveis e nem sempre você consegue mensurar determinados riscos. Quer dizer, o papel de cada um dentro de uma organização, você pode fazer essa combinação, mas nem sempre essa combinação vai funcionar da forma que você combinou. Então, você está me dizendo que também pode nos ajudar nas relações interpessoais dos sócios, dos subordinados, dos colaboradores, isso tudo está tudo integrado, não é isso? Com certeza. Eu posso usar, por exemplo, como você falou, a empresa muda, o tempo muda, o ciclo de vida das empresas, ele tem mais ou menos um ciclo, está muito ligado também aos fundadores, à história, coisa e tal. E toda empresa, depois de um certo número de anos, quando vai fazer uma transição, coisa e tal, ela passa por um renascimento ali, né? uma nova questão. Eu queria saber de você o seguinte, por exemplo, na aceitação, toda vez que eu tiver uma dúvida, vamos dizer, eu estou querendo incorporar um novo sócio, isso seria uma questão que a gente poderia, por exemplo, se esse novo sócio, com um perfil tal, eu não sei como é que se levanta essa questão, mas seria bom para o negócio aceitar um sócio com um determinado perfil. Como é que eu submeto isso à constelação? Você sabe disso perfeitamente, do comentário que eu vou fazer. Muitas vezes a gente analisa uma situação racionalmente, com tudo que a gente sabe, com todas as experiências que a gente já teve até então, e a gente quer tomar uma decisão acertada, a gente efetivamente quer olhar, né, ver a vida como ela é e fazer a coisa certa. Só que o nosso racional, ele é desse tamaninho, perto de tudo aquilo que tem disponível de informação ao nosso redor, né? Como dizia Jung, o consciente equivale a uma rolha boiando no oceano do inconsciente. E é nessa rolha que a gente toma decisões, tendo todo o oceano ao nosso dispor enquanto informação para ser insumo de um processo decisório. Mas o ser humano, principalmente dentro de um ambiente empresarial, onde a gente se acha muito inteligente, racional, preparado, enfim, aí a gente contrata uma ótima consultoria, a gente submete as pessoas mais experientes, e aí a gente toma uma decisão crente que está abafando, né? E muitas vezes a gente vê lá na frente que, putz, como é que eu não pensei nisso antes? Como é que eu não imaginei que isso ia ter acontecido? Aí, em muitas empresas, a gente começa, graças a Deus não em todas, mas em muitas, a gente começa a botar band-aid na ferida, né? Aí vai botar, não, já que eu decidi isso lá atrás, eu não posso mostrar que eu errei, né? Então vamos botar mais uma camada aí para ver se isso vai ficar no lugar, né? E vai botando camada e camada para tentar acertar aquilo que foi torto desde o início, né? Como diz os filósofos do Chan, pau que nasce torto nunca se endireita, né? Mas a gente vai tentando botar num lugar que pelo menos não fique feio, que não mostre para ninguém que a gente tomou uma decisão ruim, né? E quando a gente constela, esse inconsciente que está ali disponível, ele nos mostra sensorialmente o lugar certo. E é muito doido, porque a gente fala assim, não, mas peraí, como é que esse troço pode funcionar? Não é possível, só pode ser bruxaria, né? O que acontece? Sobretudo nas empresas, né, a ordem, o que o Bert Hellinger chamou, dentre as ordens do amor, né, de hierarquia,
Na família é muito fácil da gente observar a hierarquia. A gente tem uma ordem cronológica. Quem veio primeiro tem precedência. Não quer dizer que é melhor, né? Eu adoro uma frase do pai de uma amiga minha para ela. O pai dela dizia assim: minha filha, eu não sou mais inteligente do que você, mas eu já vivi muito mais, né? Então, deixa eu te dar a minha visão sobre isso, daí aí você decide com isso, né? Sensacional, eu espero ser uma mãe assim. Então, é exatamente isso a ordem do amor. Quem vem primeiro não é que seja mais inteligente do que quem vem depois, muito pelo contrário. Até porque a gente sempre quer dar para os nossos filhos o melhor de nós, para que a humanidade avance, né? Mas quem vem primeiro tem a honra, né? Merece a honra, merece ser honrado por quem vem depois, pelo simples fato de que quem veio depois só teve aquele sistema para integrar, só teve aquele lugar no mundo, graças a quem veio antes. Tão simples quanto isso, certo? Isso na família. Na empresa é mais complexo, porque além dessa ordem cronológica, que também existe, tá? Então, se o funcionário número 001 é o seu Zezinho do café, né? Nenhum preconceito aí, mas enfim, uma pessoa que tem uma função que não muda ao longo do tempo. Seu Zezinho continuou servindo café ao longo dos 10 anos da empresa, por exemplo, né? Mas ele foi o primeiro contratado, por exemplo, por hipótese, né? Seu Zezinho tem o lugar número 1 e merece ser honrado, respeitado por quem vem depois. Inclusive pelo menino que entrou boy e que virou presidente da empresa, né? Sem contar, seu Zezinho não é o fundador. Daí já você está na outra categoria de sócio, né? Estou falando de funcionário. Temos que comparar o que é comparável, né? Então, obviamente, o fundador tem o lugar principal, e é esse que ele nunca vai perder, nunca vai ter um outro fundador, ainda que a empresa se transforme. E, dentre aqueles que vieram depois, você vai ter essa ordem, mas você vai ter a ordem técnica, né? Até na live passada, o Paulo fez uma pergunta muito boa, que eu tinha comentado que tem alguns elementos do sistema que são essenciais. Né? E aí ele perguntou quem é essencial numa empresa, né? A gente fala tanto que a fila anda e coisas do gênero, né? Essencial numa empresa é aquela pessoa que, ou pela sua capacidade técnica, ou pela sua performance, sem ela, a casa cai. Né? Então, você tem muitas vezes, dependendo do ramo, você tem profissionais, sei lá, o responsável técnico por uma obra. Se você tem um responsável técnico por uma obra e ele sai, você não pode ficar sem responsável técnico. Né? Então, a obra vai ter que parar se ele sair. Ele é essencial. Né? Até que tenha um outro essencial. Né? E ele deixa de ser tão essencial assim. Ou aquela pessoa que literalmente é uma referência para todos e que é um esteio de segurança, de confiança do negócio. É um fiduciário do negócio. Então, essas pessoas, elas têm um lugar nessa hierarquia que é essencial para todos funcionarem. Então, o Bert Hellinger, ele escreveu muito pouco sobre empresa, porque não era o ramo dele, né? Ele era um psicólogo, ele foi psicólogo, filósofo, padre, mas ele não era um empresário, nunca foi um empresário. Então, ele tem 3 livros de toda a obra dele, que tem mais de 100 livros publicados em milhões de idiomas. Ele só escreveu 3 que tem a ver com o mundo empresarial. E um, na realidade, é mais sobre carreira. Então, a gente fica com 2, né? Agora, a gente começa a ter mais obras sobre o assunto. Mas o que ele trabalha muito nessa questão do essencial, né, de quem é primordial, é muito esse elo, esse vínculo das pessoas. E que se essa pessoa sair, não é que a empresa vai morrer, mas ela vai sofrer muito, vai ser muito caro reconstruir. Tá? Então, temos já, né, cronologia, fator agregador, né? O Bert Hellinger dizia que quem traz dinheiro para a empresa tem um lugar privilegiado nessa hierarquia. Então, o setor comercial, por exemplo, ele embora se a produção não produzir, se TI
não funcionar para a produção produzir, se RH não contratar TI para poder... Mas se o comercial não vender, a empresa morre. Né? Quem traz dinheiro, quando a gente está numa ONG, por exemplo, seria o pessoal de captação. Né? É absolutamente essencial. Quem cria a estrutura para uma empresa funcionar tem um fator de precedência. E quem, sobretudo, entrega resultado merece ser honrado por todos aqueles que muitas vezes estão fazendo um serviço de back-office que é importante, mas que não é o que faz a empresa florescer. Ou seja, a essencialidade, a prevalência, vamos dizer assim, em termos de importância, é de quem traz vida para a empresa. A vida da empresa que necessariamente passa por um fluxo financeiro. E aí, como são muitos fatores, não há rolha que dê conta de processar tudo isso. E é muito interessante quando a gente faz exercício sistêmico e a gente coloca representantes para cada um dessas categorias, grupos ou mesmo indivíduos, dependendo do escopo que a gente estiver olhando. E quando a gente fala para um representante assim, a gente também pode fazer isso tudo com bonecos, né? Então tem que tomar cuidado aí com o vocabulário. Mas a gente fala, digamos que seja uma constelação com pessoas, e a gente fala para a pessoa assim, encontra seu lugar. As pessoas se ordenam de uma forma que você fala assim, caramba, não é que faz sentido? Mas se você fosse intelectualmente tentar reproduzir todos esses fatores e priorizar de uma forma tal e qual, em algum momento você ia ter um resultado menos eficiente do que esse que o campo mostra. Muito interessante. Acho que sim, e eu vou te fazer um depoimento. Eu sempre falei muito, já conversei com muita gente, muitos alunos, né, com dúvidas de carreira e uma série de coisas. Eu falo, olha, você tem que mais ou menos ter você tem que alinhar mais ou menos o que você gosta de fazer para você poder evoluir. Eu acho que ninguém consegue evoluir fazendo alguma coisa que não goste, mas tem que alinhar isso com a expectativa de vida que você quer ter, que, na verdade, se você gosta de viajar ou aprecia outras coisas diferentes, você deve arrumar uma forma de casar essas questões para poder acertar, né? Cumprir lá as suas metas, seus objetivos. Aconteceu comigo, eu dentro de uma organização, eu trabalhava na área de tecnologia, e tecnologia só é atividade fim numa empresa de tecnologia. Eu trabalhava numa instituição educacional. E de 6 em 6 meses você tinha uma distribuição lá de resultado, coisa e tal. E eu era aquele cara que trabalhava 10 horas, 12 horas, virava, fazia tudo altamente comprometido, sempre fui muito comprometido com as coisas que eu fiz. E aí, quando saiu lá uma participação, coisa e tal, né, isso é discutido pela alta gestão, né, eu ganhei X, né, dinheiro lá e 2 salários. E o sujeito comercial, né, ganhou 7. Aí eu fiquei olhando, mas eu olhava assim, porque eu falei, porra, esse cara não... Como é isso, né? Eu era um garoto, já tinha me reinventado, porque nasci engenheiro, estudei engenharia, e a engenharia só cresce quando o país cresce. E, na verdade, o Brasil está engasgando muito, né, ao longo desses tempos. E já fui para a área de tecnologia para aproveitar parte do que eu já tinha estudado, né? E aí eu entendi ali, eu falei assim, a empresa funciona mais ou menos analogicamente. Eu sei que tem muitas moças, nem todas. Hoje tem umas moças que entendem bastante de futebol, mas é igual um time, é um time de futebol. Você tem ali os 11 para ganhar o jogo, para vencer, né? Mas o Romário, quando fazia um gol, né, num gol no time adversário, no dia seguinte a manchete dos jornais não era time tal 1 e o derrotado 0, era Romário 1 e o derrotado 0. Então a importância do Romário no futebol, ele não tinha como, né? Ele tinha que ser muito mais valorizado, porque infelizmente o goleiro sofre muito, os backs, coisa e tal, mas é mais ou menos como funciona uma organização.
né, o time foi feito para ganhar e há de haver uma compensação para cada papel dentro dessa história. Eu me identifiquei muito com a sua colocação da reestruturação, de você reposicionar a carreira. É muito interessante isso. Mas vamos lá, eu estou dentro de uma reunião, convoquei uma reunião para decidir determinado... Sim, percebi uma oportunidade nova, chamei meus sócios para sentar e a gente discutir. Eu acho que a gente deve ir para aquele caminho, fazer um investimento, por exemplo, fazer uma expansão, não é? Aí você tem um cenário que é extremamente dinâmico para todas essas questões. E a gente faz a reunião e não consegue chegar a conclusão, porque isso acontece muito nos negócios. Não é toda reunião que é conclusiva, né? Então, todo mundo aponta para a mesma direção, é uma maravilha, mas nem sempre, até porque se der certo ou errado, está todo mundo ali comprometido. E as divergências, às vezes, acontecem quando você faz uma reunião, busca um consenso, às vezes você tem até uma maioria, executa, mas aquele que não concordou, lembra você e fala, mas eu falei que não ia dar certo. Como é que a constelação, por exemplo, num caso desse, que você faz uma reunião, não consegue obter o consenso, coisa e tal, e se isso é percebido por uma parte dos sócios e outra não, a gente pode trazer isso, discutir? Com certeza. Eu queria, se você me permite, eu vou dar um passinho atrás, porque a minha sensação, até você entrar no cenário, na sala da reunião, é que parece que você realmente estudou constelação, porque você foi direitinho, você fez uma pergunta sobre pertencimento, que é a primeira ordem. Não, eu sei, eu estou brincando, mas é porque eu estava percebendo esse flow, né? Você fez o primeiro grupo de perguntas sobre pertencimento, o segundo sobre hierarquia, e o terceiro, que até você entrar na sala de reunião, você estava falando sobre a terceira ordem do amor, que é o equilíbrio do dar e tomar, que é essencial. Então, você estava falando do Romário, né? O Romário ganhou a manchete, os outros, né, parece que nem estavam ali. Ele tem, pela questão da hierarquia, um motivo para ser a manchete, inclusive os contratos de marketing dele são também proporcionais. De uso de imagem, né? Exatamente. Mas, e o que acontece com os outros? Né? Como você deu o exemplo da remuneração variável, né? Isso é super relevante nas empresas. Quando a gente tem um grupo, né, que está continuamente relacionado, então a gente não está falando só de um negócio pontual, né? A gente está falando uma empresa é algo que a gente pensa, pelo menos, que vai durar bastante na nossa vida. Se a gente sente que a gente está sendo menos reconhecido, seja financeiramente, seja em outros parâmetros, do que a gente merece, poxa, eu dou o sangue e só fulaninho que aparece, né? Só o Romário que aparece. Enquanto isso, sou eu que estou botando a bola no pé dele, mas ninguém fala disso, né? Eu que estou tomando porrada aqui e fazendo falta em cima de mim para poder chegar nele, e ele é que fica bonito na fotografia, né? Se isso acaba tomando uma proporção muito grande, aquele que está dando o seu melhor porque acredita no que está fazendo e tarará, acaba perdendo a motivação, né? Então, ninguém aguenta muito tempo se manter. Você pode até se manter no emprego porque você precisa e o mercado está difícil, mas você não aguenta se manter motivado por muito tempo quando você não percebe que seus esforços estão sendo vistos. Ser visto é uma das mais basilares necessidades do ser humano, às vezes mais do que água e ar. Agora, o equilíbrio do dar e tomar, que é a terceira ordem do amor, a gente até, o constelador fala com essa maneira esquisita, né? Não é dar e tomar, não é dar e receber, é dar e tomar, porque quando a gente usa a palavra tomar, a gente já está implicitamente trazendo a questão da responsabilidade pelo que chega até nós. Não é simplesmente eu estou te dando e eu espero que você me dê de volta. Então, eu fico aqui na minha inocência e se você não me der, você é mau, você é culpado, né? O tomar, ele é muito mais
adulto, ele é muito mais ativo, proativo, né? Para que aquilo que você receba de volta esteja na altura daquilo que você deu. E é esse fluxo que traz a saúde de um grupo, né? A única relação que pode ser desequilibrada por muito tempo é de pais e filhos. E os pais sempre vão dar muito mais do que vão receber de volta, por melhores que sejam os filhos. Porque a vida não tem como devolver, né? Não tem como dar de volta. A gente pode fazer bom uso com o que a gente recebeu, e isso já é muito. Mas na empresa, essa questão do equilíbrio é essencial. Então, você não precisa remunerar igual, você não precisa reconhecer igual, mas aí quando a gente entra em equidade, a gente precisa trabalhar o conceito do dar diferente para os diferentes, mas de uma forma que todos eles se sintam vistos naquilo que aportam. Reconhecidos. Reconhecidos. Aí, fechamos as leis do amor e vamos passar, que também são as leis de sucesso, e vamos passar então para a sala de reunião. E aí você estava falando dessa divergência, estamos buscando um consenso e não conseguimos. Muitas vezes, né, como você sabe, eu sou, antes de eu ser consteladora, eu sou mediadora há muitos anos. Deixa eu fazer só um parênteses aqui, eu não quero falar mais do que você não, mas só para dar legitimidade aí a esse encontro, né? Eu conheci a Gabriela como mediadora, como advogada e mediadora. E só topei estar aqui porque tudo que se nasce, tudo que é diferente, nasce novo, tem um monte de gente que corre para fazer como oportunismo, ou como oportunidade. E eu só topei fazer essa questão com ela, que eu não sei exatamente o que ela vai construir dessa escolha que ela fez, mas eu tenho certeza que vai ser uma coisa que vai ser levada muito a sério por ela. Então é isso só que eu queria colocar para você, apesar do tema ser um tema instigante, novo, para mim, etc. Eu acho que reforçar que a formação dessas pessoas que vão tentar ajudar as empresas nas decisões e tal, ela é fundamental dentro de todo o processo. Muito obrigada. Então, até fiquei sem... Quando a gente tem essa situação de busca de consenso, a busca do consenso, a gente pode imaginar aula de álgebra 1, álgebra linear, que, sabe teoria dos conjuntos, tem aqueles dois círculos, né, que encontram uma interseção, né? Parece até uma borboleta com as asas bem redondas, né? É nessa interseção que necessariamente mora o consenso. Media 6, não sei como é que fala esse idioma, né? Enfim, em linguagem jargão de mediação, tem várias mediadoras aqui, queridas, que também são consteladoras. Então, o acordo, ele necessariamente mora nessa zona intermediária entre o que é só meu e o que é só seu. Então, a gente fala em atender sem desatender, né? Para poder ter um acordo. Muitas vezes, a gente busca um acordo no toma lá da cá. Então, eu vou aceitar isso aqui, que não é exatamente o que eu queria, e você, em troca você me dá isso aqui que eu quero mais, e vice-versa, e a gente vai fazendo um emaranhado de possibilidades, mas é esgarçado isso, né? O ideal é quando a gente consegue trabalhar esse consenso num nível mais profundo, em que efetivamente a gente busca algo que possa ser bom para todos. É o que Harvard chama de benefício mútuo. A gente busca itens de benefício mútuo para compor um acordo que nos una, e depois a gente vai falar daquilo que precisa ser alternativo. Ou sou eu ou é você, né? Primeiro a gente busca o que somos eu e você, beneficiados por uma mesma escolha. E aí, só no resíduo é que a gente vai para o ou, né? Que pressupõe um ganha-perde. Só que a gente vai equilibrar esse ganha-perde. Eu ganho um pouco mais aqui, você ganha um pouco mais aqui. E assim a gente vai, né? Buscando um equilíbrio que possa durar. Se não for equilibrado, não dura, né? Principalmente quando a gente está falando de relação de longo prazo. Então,
trazendo isso para o encontro da constelação no mundo empresarial, e essas eu fiz algumas, né, na minha vida, na realidade eu comecei a buscar a formação de consteladora em função de mediações que eu me perguntava assim, como é que podia ter sido melhor, né? Faltou eu ver alguma coisa, e aí eu já tinha sido cliente de constelação e fui buscar a formação para poder trabalhar aquilo que muitas vezes as pessoas não veem exatamente porque estão embebidas demais e perdem a noção do mapa completo. E eu comecei, meus primeiros passos de mediadora também consteladora, eu comecei constelando um lado, constelando o outro lado, separadamente, né? Pensando aqui, não tanto na situação da sala de reunião, em que as pessoas ainda têm diálogo, só tem diferenças, mas tem diálogo. Mas em situações de conflito mais agudo, em que as pessoas não se falam, né? E aí eu constelei um lado, eu constelei o outro lado. Se nessas oportunidades as pessoas conseguem ter uma visão comum de um destino, de uma possibilidade, na hora em que a gente vai para a mesa de negociação, elas já começam olhando para o mesmo lugar, porque é sistêmico o lugar. O lugar não é um lugar hipotético, não é um lugar inventado, não é um lugar saído do desejo e não da visão da realidade. O campo mostra a realidade. Então, quando a gente senta à mesa de negociação, é infinitamente mais eficiente e eficaz tudo o que vai acontecer ali, aí sim, num processo decisório, racional, intelectual, como sempre foi, né? Mas a gente já partiu de uma visão sistêmica muito mais profunda, olhando para o lugar certo. Então, isso encurta a distância. E quando a gente faz isso e não encontra interseção, e obviamente, né, eu constelo um lado, constelo o outro lado, essas pessoas não sabem o resultado que aconteceu do outro lado, que aí eu mantenho a confidencialidade. Funciona como a confidencialidade de mediador que precisa manter sigilo, inclusive entre as partes. Então, se a gente faz esse exercício e não encontra um lugar comum, não adianta ir para a mediação. Aí, a opção que tem é concordar com a vida como ela é, não vai rolar acordo, então quais são as outras opções? É isso que eu ia colocar para você, porque no mundo dos negócios, né, normalmente o poder, o exercício do poder das empresas, existe uma certa... Não é todo mundo, não é toda a liderança que acontece dessa maneira, mas normalmente, num momento como esse de pandemia, onde todo mundo sabe que está todo mundo buscando um espaço para sobreviver, é muito comum você, um grande operador, esmagar um fornecedor, porque sabe que o sujeito está patinando ali e faz uso desse momento, vamos dizer, de forma, na minha opinião, equivocada. Você tem uma formação de advogada que é um pouco orientada para conflito. Na minha opinião, o advogado é treinado para brigar, para viver de briga, de desentendimento. Aí você já buscou esse caminho da mediação, que eu achei, a primeira vez que eu ouvi falar, eu achei uma coisa assim, direito positivo, vamos juntar as coisas, vamos fazer todo mundo ganhar, coisa e tal. E agora você está vindo com a questão da constelação, que é mais um elemento, mais uma forma de trazer, vamos dizer, uma coisa positiva, né? Uma ação positiva, no sentido de melhorar as pessoas, o mundo, o que for para frente. Vamos dizer que a empresa poderosa tomou determinadas decisões, esmagou quem estava pela frente. Não quero mediar, eu vou para a justiça, até porque no Brasil a justiça, pela morosidade dela, ela favorece muito as grandes empresas, porque as grandes empresas têm caixa. Então, nesse momento que está aí, as grandes empresas elas estão lá num outro patamar. A pandemia as afeta de uma outra maneira, salvo se ela está num segmento que foi muito diferenciado. Mas, de uma forma geral, elas têm caixa para sobreviver por mais tempo, etc, etc.
E se a empresa chega num momento desse, ela falha, vamos dizer, hoje em dia, uma coisa que é ruim, na verdade, também, que eu acho, não, são coisas que o capitalismo vai ter que melhorar, evoluir, que é você conferir o tempo todo o valor acionista. Então, você, às vezes, toma decisões que são de curto prazo, que elas vão dar resultado no curto prazo, mas se você olhar para frente, aquilo não vai ser bom para a empresa ou para aquele negócio. Quer dizer, às vezes eu percebo esse tipo de coisa. Eu vi um grande CEO de uma instituição lá fora ser nomeado agora, uns 2 anos atrás, uma decisão de conselho, que ele, quando foi para a definição lá, deviam ter alguns selecionados no processo, e é uma empresa muito grande, multinacional. Ele foi para o conselho, quando o pessoal perguntou para ele, se vocês querem que eu gerencie, que eu chefie a instituição, que eu lidere somente olhando para o bolso do acionista, vocês devem escolher outro. Eu não sou essa pessoa. Eu vou me orientar pelo que é melhor para a instituição no médio e longo prazo. Então, quem comete esse erro, né? Como é que acontece? Isso fica na conta da empresa? Como é que fica isso nesse campo aí? Você estava falando... Vamos dizer, a empresa tomou uma decisão que atrapalhou, né? Prejudicou uma empresa menor, coisa e tal. Se isso acontece no campo pessoal, né? É uma coisa que fica... Esse passivo fica ali, né? Para você resolver mais na frente, ou não sei exatamente quando, mas e na empresa? Esses passivos também vão refletir no negócio futuro? Você estava falando e eu estava procurando aqui na minha cachola uma maneira de falar fácil de uma coisa tão difícil, né? Porque não tem regra, né? A gente, às vezes, olha e não tem regra, assim, se você olhar para uma história individual do lado de fora, que é um lugar onde nós estamos, né? Você olha, sei lá, você vai imaginar aí a história da Coca-Cola, da JBS, da, sei lá, CSN, enfim. Tantas empresas que a gente sabe que ao longo de suas existências já massacraram fornecedores, já trabalharam com mão de obra quase escrava, mundo afora e etc. É verdade. Isso tudo existe. Da mesma forma que existe, e que ainda estão aí, né? Da mesma forma que existem pessoas que você olha de fora e parecem que são assim o suprassumo da sorte, da beleza, da riqueza, tarará, tarará, né? Aí quando você chega de perto, você vê que ninguém é normal, né? Mas ao longo da sua construção da imagem, eu estava imaginando 2 analogias. A primeira é com alguém que está muito focado no seu próprio corpo, né? E aí a gente pega aquela galera assim marombeira que vai para a academia de manhã, sai de noite e que pega todos os pesos e que fica todo sarado por um tempo, né? Aí daqui a pouco essa galera tá com bico de papagaio, com hérnia de disco, com o joelho todo ferrado que tem que operar, né? E por aí vai. Sem contar as outras possibilidades de abuso da sua própria estrutura, né? Que é o que a gente está falando, de abuso, né? Todo abuso cobra seu preço. A gente pode não ver quando a gente está de fora, porque ninguém sai por aí contando as dores que sente, né? De um modo geral. Como diz uma amiga minha, ainda por cima em rede social, uma amiga minha dizia assim, eu nunca vi ninguém postar no Facebook #partiu psiquiatra. Então, as pessoas só botam assim, restaurantes maravilhosos, praia, amigos e tal, não sei o quê, então a vida é linda. Ou então tem aqueles que passam por um revés na vida e aí fazem também toda um catarse coletivo, enfim. Mas são as opções de cada um. Mas as pessoas botam aquilo que elas querem que os outros vejam.
E as empresas são mestres em fazer isso, né? Para isso tem marketing, né? O marketing vai ali contar a história que você quer que os outros vejam. Mas na vida como ela é, né? Nas entranhas, todas as escolhas têm suas consequências e elas são intensamente vividas porque a vida trata de mostrar o caminho. Então, a gente está trabalhando hoje, né? Você abriu a nossa conversa muito pertinentemente falando desse momento que a gente está vivendo de pandemia, de transformação, de reconexão com algumas coisas e, sobretudo, de revisão de valores, né? A gente está hoje trabalhando num mundo em que a gente não tem fronteira. A realidade que a gente está vivendo aqui agora, né? Hoje, pelo menos eu não vi ainda, mas na outra live que a gente fez, tinha amigos de Nova York, amigos que estavam em Portugal, na Espanha, tem a Cris de São Paulo, minha querida, que eu já vi que está ali. Enfim, um monte de gente que puderam estar com a gente aqui exatamente porque estamos online, né? Se fosse na Via Concórdia, em Botafogo, seria uma delícia para aqueles que podem ir, né? E tem vários aqui que foram várias vezes, mas muitos não poderiam estar. E o que eu quero trazer, conectar com o que você estava falando? A gente está cada vez mais exposto aos valores globais. A gente está cada vez mais incapaz de esconder os nossos podres. Então, não dá mais para a gente canibalizar um aqui, depois canibalizar um outro ali, depois canibalizar um outro mais adiante. Porque aí vem os exposed da vida, né? Vem as redes sociais, vem o Reclame Aqui, o consumidor.gov, vem uma ação coletiva, quando a gente está falando principalmente de poluição, né? Efeitos ambientais de uma empresa que sejam danosos. E isso toma uma dimensão absolutamente avassaladora, coisa que não existia há pouco tempo atrás. E agora só tende a existir muito mais. Então, a rapidez com que a gente precisa respeitar a vida como ela é e, consequentemente, fazer os outros o que a gente gostaria que nos fizessem, é cada vez mais acelerado, mais nítido. Então, o tempo do desequilíbrio, né, tende a passar mais rápido. Rápido, tá terrível, porque a comunicação é muito importante, né, nesses processos todos. Na pessoa física, na empresa, na instituição, a comunicação é fundamental, né? A forma de comunicar, coisa e tal. E hoje a internet dá transparência a preços, a custos, a qualidade, porque tem lá o pessoal que vota se ficou feliz com a entrega do produto, ou se ficou feliz com o serviço, enfim. Isso vai buscar, né? Com certeza vai contribuir para um comportamento de maior coerência, tanto das pessoas quanto das empresas. Eu acho que o Brasil, por exemplo, não é uma questão meramente, não é questão ideológica, mas acho que o Brasil pode pagar um preço alto por conta das queimadas na Amazônia, de consumidores que vão impor, que eu acho que, no final das contas, a gente está caminhando para um mundo em que quem vai dizer se o que você faz é certo, é bom, é isso, é aquilo, ou se a empresa está prestando um serviço, no final, o consumidor. A conexão com o consumidor final, que, teoricamente, né, é o maior, é o cliente final, embora em alguns aspectos eu acho que a sociedade, de uma forma, é o cliente final dos propósitos de muitos negócios e tudo, mas eu acho assim que você vai ter que estar cada vez mais dentro de valores. O mundo vai criar um conjunto de valores e está exigindo, aliás, tem questões culturais, por exemplo, uma empresa multinacional, se ela estava no mercado europeu, ela tinha um tipo de comportamento. Se ela estava no nosso mercado aqui, que era um mercado que existiam outras formas de fazer negócio, não tão republicanos, o que acontece é que eu até estava
um treinamento fora do Brasil, quando me falaram assim, fazem piadinhas do Brasil, né? Que o Brasil é isso, e isso acaba ficando na conta do povo, né? Como se eu falei, olha só, isso não tem nada a ver com o povo. O povo brasileiro é extremamente trabalhador. O dia que você me mostrar qualquer povo que bota um saco de cimento, 60 quilos nas costas, e trabalha com esse verão, subindo e descendo escadas para construir um prédio, o dia que você vê qualquer um de qualquer lugar do mundo, você me mostra. E eu sei, porque eu trabalhei com construção civil, acho que o brasileiro é extremamente trabalhador. Agora, existe uma cultura aqui de fazer negócio que subverte uma série de questões. E por conta dessa cultura, não é porque a empresa daqui é assim, as empresas de fora que vinham trabalhando aqui no Brasil, até recentemente, elas cometiam os mesmos erros das empresas nacionais, formas de negócios não republicanas. As coisas só vão mudar porque antes você não tinha, você falava para 1, para 2, para 3. Hoje você, no dia seguinte, ou naquele momento, ou 5 minutos depois, aquilo vira uma tragédia e os negócios podem acabar. A internet, ela pode ser muito, construir negócio, construir marca, dá um trabalho gigantesco. Agora, destruir é muito fácil. Né? Então, eu acho que essa questão da globalização é muito interessante, porque ela vai ajustar condutas daqui, não é porque o sujeito vai, porque é bonzinho, porque a empresa... Não. É porque se não se ajustar em termos de condutas e comportamento, ela não vai conseguir prosperar. É assim que vai funcionar. Agora, deixa eu falar aqui com você. Trazendo um pouco para essa questão de carreira, por exemplo, que também tem a ver com o que eu faço, né? Se eu pego, às vezes eu sento com um aluno, né? E o aluno ele chega na minha frente, às vezes o sujeito já fez graduação, vocês devem conhecer alguns, que fazem graduação sem saber se que é aquilo que ele gosta. O sujeito vem para a minha frente, depois de estar com 25 anos, já estudou faculdade, já fez não sei o que, lá, ele vem para mim, se eu estou com dúvida de que curso fazer. Aí ele me aponta os cursos e me mostra assim, caminhos totalmente distintos. Né? Como é que a gente faz como é que a constelação pode... Quer dizer, como é que eu posso chegar para ele e falar assim, isso aqui pode te ajudar dessa maneira, vai lá e procura e faz. Como é que eu poderia dar esse tipo de... Tem duas orientações, tem duas etapas, digamos assim, né? Primeiro é a que sempre houve, né? Você avaliar, você pegar todos os prós, os contras, conversar com pessoas. Isso é parte que você sabe, né? Não preciso mas eu queria saber, mas tem agora um conhecimento adicional aí que eu poderia... Eu vou chegar lá. Vamos lá. Então, para a constelação ser realmente útil e ética, a gente tem duas premissas. Primeiro, é que você tenha tentado resolver. Né? Não é uma bola de cristal que a gente não vai no oráculo para avaliar não, o que o destino, o que a cigana tem para dizer sobre o meu destino. Não é isso. Segundo, que você efetivamente ainda tenha a dúvida. Então, a constelação ela é mais potente quando você fez o seu dever de casa, por algum motivo continua não estando claro para você, e você efetivamente ainda não decidiu. Porque uma das coisas que é muito diferente da constelação familiar para a constelação empresarial, profissional, é que na familiar não pode haver intenção alguma. Quando a gente começa uma constelação familiar, o constelador ele tem que estar... É mais profundo ainda do que a neutralidade do mediador. O constelador ele tem que estar sem intenção para simplesmente olhar para o que se mostra. Só isso. No empresarial, não. Tá? No de carreira, não. Sim, mas não. Eu não posso ter intenção no resultado, mas eu posso ter, digamos, pré-definidos alguns caminhos e eu posso testar opções no campo. Isso não é antiético como seria no familiar. Tá? Mas eu continuo precisando ter a dúvida genuína.
Não é simplesmente eu fazer uma constelação para confirmar aquilo que eu já tinha meio que... eu acho que é esse caminho, só quer ter certeza. Não vai constelar. Você já decidiu, vai na fé e te vira com a consequência, né? Vida que segue. Mas, então, quando a dúvida persiste, é porque provavelmente tem alguma coisa, tem alguma mensagem do inconsciente que você ainda não conseguiu integrar para então poder ficar em paz com uma das opções. Aí a gente pode constelar. E tem várias maneiras da gente fazer isso, dependendo das sutilezas. É muito comum, quando a gente faz uma constelação para processo decisório, digamos que eu tenho assim, se eu tenho caminhos nítidos, eu estou em dúvida entre fazer, sei lá, uma pós-graduação. Eu, por exemplo, adoraria fazer psicologia. Eu estou em dúvida se agora eu vou investir em fazer uma pós em psicologia, ou se eu vou me aprofundar ainda mais na constelação, que já é um caminho meu, ou se eu vou, sei lá, fazer um curso de teatro. E eu tenho motivos para, né, já ter feito o dever de casa sobre cada um deles. Eu posso botar no campo as 3 opções, inclusive eu frequentemente, aí eu como consteladora, nessas circunstâncias eu normalmente eu faço uma constelação fechada, como a gente chama, que eu não sei qual das opções é qual. Então, se eu estou sozinha, eu posso fazer isso, eu posso fazer sozinha. Eu posso botar 3 papéis, a gente podia até fazer uma aqui, né? Ia ser legal. Eu posso, por exemplo, eu dei o exemplo de 3, então eu vou escrever num papel, opção 1, 2 e 3. Né? Eu escrevo no papel, viro os papéis iguais, viro de cabeça para baixo, misturo e boto lá os 3 papéis à minha frente, né? 1, 2 e 3, né? Por exemplo. Numa sala, com espaço e tal. Aí eu paro, né? Me centro e simplesmente deixo o meu corpo fluir. Eu não tenho nenhuma informação intelectual para escolher o caminho A, B ou C. E eu deixo que o meu corpo me leve para uma das opções. E aí eu abro o papel. E aí, às vezes, eu vou falar assim, mas não era isso. O teu corpo diz. Né? A outra opção que tem, isso ainda falando, eu já estou falando da pós-graduação, né? Que é quando a gente começa a fazer constelação de formas mais criativas, digamos assim, não o modelo básico. Eu também posso botar esses papéis no chão e literalmente ficar em cima dele e deixar as informações sensoriais falarem. Só que eu posso fazer isso sozinha, diga-se de passagem, como tem várias pessoas aqui, a Cris, a Carol, a Suzana, um monte de gente, a Lu, que já está ali, pode fazer isso sozinha, porque já tem, o seu corpo já é, digamos assim, educado para essa percepção sutil, que é sensorial. Mas a gente, como é para nós mesmos, a gente tem um impacto do nosso querer, né? O ideal é que eu faça isso com uma outra pessoa. Tem uma outra pessoa que não me conhece, que não sabe o que é melhor para mim, que não tem nenhuma intenção de que eu faça A, B ou C, e ela sim preste esse serviço para mim de sentir cada um desses lugares e poder me dizer o que ela está sentindo. E aí eu tenho elementos que são realmente isentos de qualquer intenção. E aí eu vou recolher essas informações como insumo decisório e vou tomar minha decisão com essas informações mais ampliadas. É uma possibilidade. A outra possibilidade, quando a pessoa não tem a menor ideia, é muito bonito, eu acho lindo, é um dos assuntos que eu mais adoro, é fazer constelação de propósito de vida. Inclusive, o meu mestre, meu professor de constelação, Ricardo Mendes, é o assunto que ele mais adora, né? É o módulo principal do curso dele, é o assunto da vida dele, é propósito de vida dos outros. E então ele faz muitas práticas com isso. E constelar propósito é uma coisa sensacional. Você tem 1 milhão de maneiras, aí não dá para a gente entrar no detalhe aqui, mas tem 1 milhão de maneiras de você deixar o campo te mostrar um caminho sem que você tenha sequer noção de para onde você quer ir. E o campo vai te trazer elementos.
E aí cada constelação é uma história completamente diferente da outra. O que você está me falando é que, vou tentar ver se eu entendi direitinho, eu posso começar uma empresa, posso estar com ideia de começar um novo negócio, mas como eu já tenho a minha vida, a vida dos meus sócios, que eu chamei, que eu convidei para fazer um negócio com um determinado propósito, que eu poderia, já naquele momento, mesmo com a empresa não tendo nascido, eu poderia já testar isso, quer dizer, buscar ver se a possibilidade de sucesso que nós poderíamos ter. Não é como um oráculo, né? A gente tem que tomar Eu muito sei, esse cuidado. mas você pode testar. Exatamente, isso que eu quero. Eu vou trazer. Você está falando de um embrião, né? Um embrião de uma empresa. Uhum. Vamos falar, se você não se importar, eu vou só, para fins didáticos, né? Criar um cenário um pouco mais tangível. Então, imagina você tem uma empresa, você tem uma linha de negócios e você está em dúvida se você vai investir num produto A ou B ou C. Né? Você tem esses 3, digamos, protótipos lá já mais ou menos em fase de mais ou menos na mesma fase de produção, com prós e contras de cada um e tal. Você pode botar no campo para testar um representante para o seu público-alvo, um representante para a sua concorrência, um representante para o fluxo financeiro, um representante para o fornecedor e um representante para cada um desses produtos e ver o que acontece. Ver para onde vão os consumidores, ver para onde, quem que se alia ao lucro. E isso vai acontecer muitas vezes de uma forma impressionante. Como faz sentido. Falando assim parece que é muito doido, mas faz muito sentido quando você vê acontecer. E quando eu faço isso, né, quando eu fazia isso, né, na minha vida de consultora bastante, com pessoas da própria empresa, então se eu estou dentro de uma empresa como consultora e a empresa traz um dilema desse, né, vou privilegiar esse negócio, esse ou esse, ou sei lá, eu tenho um capital finito e os negócios estão capengando, qual deles que tem chance de sobreviver? E aí você faz esse tipo de dinâmica com os próprios funcionários da empresa, ou seja, não importa o nível. Como as pessoas já sabem muito sobre aquele assunto, essa percepção sensorial fica muito comprometida pelas sentinelas do intelectual. Então, eu faço tudo fechado. Ninguém sabe, as pessoas que vão entrar no campo para viver essa dinâmica não sabem o que elas estão representando. Eu só tenho um único cliente, que normalmente é a pessoa da mais alta hierarquia presente na sala. Essa pessoa está do meu lado e ela sabe quem é quem. Então, eu vou dizer para ela, ó, fulaninho está representando o cliente, beltraninho está representando a concorrência, por exemplo. Ciclaninho está representando os funcionários, que também são um elemento essencial, e por aí vai. E aí, na medida em que a gente vê as pessoas se movimentando, aquilo vai fazendo um sentido que é matéria-prima super valiosa para o processo decisório que vai se desenrolar depois. Né? Então, dentro da empresa, é claro que você precisa ter um processo decisório racional, justificado, você vai fazer relatório, Então, a constelação ela vai servir para que você veja o fio da meada em movimento. Isso é uma representação do focus group que o pessoal faz para teste de produto, né? Exatamente, só que sai bem mais barato constelar. Pois é. Não, eu estou querendo justamente fazer essas analogias para ver se, né, para ver. Eu estou adorando, estou achando que eu vou usar cada vez mais. Mas bom, eu não sei se nós temos umas Temos várias perguntas. Pois queria abrir para pergunta. Tem um monte aqui. Você quer escolher? Como você é o maestro? Não, mas eu quero olhar aqui participantes. Espera aí.
bate-papo. Aqui do lado. Você vai para a direita e vai abrir o... Ah, não, você clica embaixo, clica no chat. Embaixo, na barrinha de baixo. Eu tô no... Peraí, deixa eu ampliar aqui. Eu posso ir respondendo aqui? Você se importa? Vai você lendo e respondendo, porque o meu chat aqui, ele entra no meio, tá entrando aqui no meio, isso é um Mac, então ele tem um comportamento diferente. Eu não sei se você está trabalhando. É uma outra tribo que eu não frequento. Pois é, eu tenho essa coisa do... Mas tudo bem, vamos às perguntas aí. Então, a Fátima pergunta, no campo sistêmico, óvulo e espermatozoide tem um lugar na ordem do amor? Nossa Senhora, o primeiro lugar. Eles é que literalmente são um portal para a vida, né? E esses aí a gente vai levar dentro... Nós todos somos 50% desse óvulo e 50% desse espermatozoide, né? Então a gente vai... Quanto mais a gente amá-los dentro de nós, mais a gente pode amar a própria vida que nós recebemos deles. E a mesma coisa vai acontecer para o fundador e para o financiador, né? Se a mesma pessoa teve a ideia e coloca o dinheiro, é da Silmara essa pergunta, para a fundação, gera algum emaranhamento aí? Não, é um hermafrodita, basicamente. Não, estou brincando. Mas isso são figuras, são simbólicos, né? Se a mesma pessoa tem a ideia e bota o dinheiro, ela é pai e mãe, né? Ela tem as duas funções em si. A correlação com pai e com mãe não é exata, né? É simbólico de yin e de yang. Mesmo para a questão familiar, isso é real, né? Hoje em dia, a gente tem famílias em que a mulher trabalha fora e bota dinheiro em casa e o homem cuida das crianças, e não é nenhum problema isso. E não é ruim isso. A questão é toda criança para se formar, para se fortalecer, para vingar, né, e para poder finalmente um dia tomar a vida adulta, ela precisa do yin e do yang. Quem é que vai aportar esse yin e esse yang pode ter muitas diferenças de uma família para outra. O importante é que eles sejam equilibrados e se respeitem entre si e respeitem as suas fases também de essencialidade para essa criança. E a mesma coisa, dinheiro e ideia, né? É desafiante para o gestor, mas um dos desafios do ser humano chama-se gestão de pessoas. Com certeza, porque o gestor de pessoas, ele é aquele que dá o tom do padrão relacional, né? O que a constelação vê no campo é padrão relacional. Se a gente for definir o que se passa ali, qual é a natureza do campo? O campo, isso dá uma outra live, não posso entrar muito, senão eu me empolgo, o campo é um campo eletromagnético, né? Que isso é comprovado cientificamente. Quais são os polos, né, que geram a eletricidade, entre aspas, né? Estou falando entre aspas porque nem sei aprofundar cientificamente isso. Mas esses elementos formadores dos pontos de energia que conectados formam um corpo em si, que é essa alma coletiva da empresa, são pessoas. E pessoas, elas podem ter o seu melhor ativado ou não, né? E isso vem de onde a gente coloca elas. É a história que a gente começou falando. Se você tem uma pessoa que é excelente tecnicamente, mas que não funciona bem como gestor de pessoas, quem é que vai colocá-la no lugar certo ou não? O RH, né? Então, efetivamente é uma tarefa essencial, porque forma o equilíbrio ou o desequilíbrio dessa teia humana. Eu não sei se eu respondi ou se eu compliquei a situação. Enfim. Imprescindível é tão raro, mas não raro, que acho que na história da humanidade... concordo, também acho. Jesus, realmente, esse foi absolutamente o nosso modelo. Eu fico até emocionada. Ele está presente em tudo. O Bert Hellinger Bert Hellinger foi padre, né? Mas ele meio que brigou com a igreja. Então ele tem umas visões sobre religião e ele expressa isso em vários livros que você vê que ele entende da coisa, mas talvez
enfim, em algum momento ele rompeu com a Igreja Católica e não com Jesus. São coisas bem diferentes. Mas ele fala, para ele não precisar entrar no vocabulário, ele chama de o grande espírito. E é muito importante que a gente diga isso, porque o Bert Hellinger fez questão absoluta de dissociar constelação de qualquer vocabulário, de qualquer símbolo religioso. Exatamente porque ele vinha desse caminho. Quer dizer, exatamente estou dizendo eu, né? Imagino. E hoje a gente tem no Brasil, o Brasil é esse país, né, totalmente espiritualizado, em que cada um pode ser judeu, pode ser árabe, pode ser muçulmano, mas frequenta um centro espírita, mas faz isso, mas faz aquilo, e também aproveita e vai na taróloga, e está tudo certo, né? E está tudo pertencendo. É esse melting pot que eu acho sensacional. Mas no Brasil, a gente tem vários consteladores sensacionais que incluem elementos das suas religiões nas suas constelações. E beleza, né? Tem o seu lugar, tem o seu público. E pode acontecer e pode ser maravilhoso. Mas a constelação em si, ela é dissociada disso, mas jamais dissociada do elemento espiritual. Então, Bert Hellinger chama de o grande espírito. E a frase dele que norteia toda a lógica das constelações é assim: o grande espírito se move em apenas uma direção, que é a de trazer para a união o que estava separado. Né? E é exatamente essa a mensagem do mestre. Né? Essa foi... Qual é o livro do Bert Hellinger sobre carreira? Se chama Êxito na Vida, Êxito na Profissão. É um livro bem fininho, mas denso. Você tem que ler e reler várias vezes a mesma página, porque ele é bem complexo. Não é um livro... Eu não começaria jamais a estudar constelação por ele, porque você vai desistir. É difícil de entender. Eu demorei muito tempo para entender a primeira frase do livro, que diz assim: o sucesso é a cara da mãe. Eu falo, ainda bem que minha mãe era linda, né? Mas realmente é algo muito simbólico. Mas por que ele fala do sucesso ser a cara da mãe? Porque o nosso primeiro sucesso na vida... Bom, porque tem muitos porquês, mas o nosso primeiro sucesso na vida é nascer com vida. Né? E esse portal é necessariamente o útero da nossa mãe. Ela pode até não ter desejado engravidar, algumas mães não desejaram, mas ela permitiu que a vida se formasse dentro dela, né? Com um grande poder aí de trazer a vida, com toda a honra ao espermatozoide. Ela não fez sozinha, mas que ela carregou 9 meses, carregou. Então, e toda a nossa relação com a mãe que existe dentro de nós, independente dela estar encarnada ou desencarnada, independente da gente ter uma boa relação com ela no sentido prático da vida, independente dela ser uma pessoa saudável ou não, mas como a gente vê a mãe dentro da gente, é como a gente se conecta com todas as fontes de vida, como ela é. Ela é a nossa primeira fonte de vida. Então, se a gente ama a mãe que tem dentro de nós, a gente ama a empresa que nos abriga, que nos dá trabalho, que nos traz sustento. E a gente vai fazer o nosso trabalho com amor e gratidão. Se a gente rejeita o que vem da nossa mãe, nada que vier para a gente vai ser suficiente. E aí a gente entra num reclamismo em que lugar nenhum tá bom, função nenhuma tá boa, salário nenhum tá bom, e eu continuo me sentindo um injustiçado, um carente, um faminto. Então, é todo um processo que é muito mais profundo do que a vã filosofia pode captar. Silmara gostou. Bom, onde é que eu estava aqui nas perguntas? Oi, Gabriela, pode repetir o nome do livro? Esse da carreira é Êxito na Vida, Êxito na Profissão. Mas leia primeiro os outros. Esse é pós-graduação, tá? Gabriela, oi. Estou até emocionada aqui, porque eu que abri a minha empresa, por isso que eu falei, né? Quem teve a ideia e quem entrou com o dinheiro há 24 anos, então fui eu. Então agora eu até me emocionei quando você falou isso aí, sabe? Porque realmente é a cara da mãe mesmo. E a minha mãe era uma pessoa assim de uma
extrema competência em tudo que ela fazia, sabe? E os filhos tiveram sucesso por conta dessa questão, a mãe que a gente internalizou. E realmente é isso mesmo. Parabéns, viu? Você foi brilhante. Parabéns para o Bert Hellinger. A mãe, ela traz esse amor à vida. E não tem nada que uma mãe queira mais do que veja, né, os seus filhos florescendo, fazendo bom uso da vida que receberam. Muitas vezes a gente acha que a nossa mãe, porque nos dizia uma coisa negativa, porque não olhava para aquilo que a gente estava fazendo, não queria o nosso bem dessa forma. Mas muitas vezes, assim, de tudo que eu conheço da vida, pode não ser muita coisa, mas tem bastante quilometragem, não existe mãe que não queira o melhor para o seu filho. Existem muitas mães que também não receberam e deram aquilo que tiveram, né? A gente dá o que tem. E na maioria das vezes, cada geração dá mais do que recebeu. Mesmo que seja, né, simplesmente o deixar viver de uma mãe que talvez quisesse morrer. Né? Então, é muito profundo. Só que a criança, ela sempre olha para a mãe imaginando que a mãe podia tudo. Que a mãe não fez porque não quis, né? Seja lá o que não tenha feito. E isso não é verdade, porque os mães são seres humanos, como todos nós, que também tiveram as suas dificuldades, as suas faltas e as suas adaptações à vida que foi possível. Né? Bom, eu tenho umas perguntas aqui que eu me emociono, eu preciso seguir. Você estava falando de igualdade relativa. Sim. Após a constelação e não havendo ponto que seja favorável para uma negociação, a escuta não tem o poder de conscientização e modificação para a percepção do outro. O Bert Hellinger vai muito assim, a gente não salva ninguém, né? A gente não tem esse poder. E As Ordens da Ajuda, que é um outro livro que eu sempre falo e que eu acho que é essencial para todas as profissões, ensina, né? O Bert Hellinger, na Ordens da Ajuda, ele fala muito para os terapeutas, porque era o público-alvo dele. Mas é um livro útil para qualquer profissão. E a primeira coisa que a gente precisa aprender nas Ordens da Ajuda é que a gente só pode ajudar quem quer ser ajudado. E às vezes, né, o querer também é relativo, porque que eu acabei de falar da mãe, né? As pessoas, elas têm um limite para aquilo que elas estão podendo absorver. Se o campo não está mostrando que existe um futuro possível, eu, como mediadora, estaria completamente fora do meu lugar se eu tentasse convencer as pessoas daquilo que eu estou vendo. E isso é muito comum acontecer, né? É uma das perdições dos mediadores. É querer tanto ajudar que quer mais do que as próprias partes. E aí a gente se perde nesse caminho e a gente deixa de ajudar e a gente atrapalha. Né? Então, é muito importante respeitar o livre-arbítrio e o momento de cada um. Às vezes, uma negociação não frutifica naquele momento e mais adiante vai frutificar. Mas a fruta, seja em que momento ela nasça, ela vai ser tão mais forte quanto ela ter nascido na hora certa. Né? Tem uma frase do Vitor Hugo, que eu gosto muito, que diz assim: não há nada mais poderoso do que a ideia cujo tempo chegou. Então, é mais ou menos isso. Né? Se eu quero colher uma fruta antes da árvore estar pronta para dar, essa fruta nunca vai ser doce. Né? Então, é fundamental que a gente possa, ao ajudar, permitir ser livre, mesmo que isso signifique que a gente ganhe bem menos. Mas a gente vai ficar bem mais feliz e vai acabar tendo mais clientes. Então, a Luísa, se você quiser fazer perguntas, você fica... Você, por favor, é meu convidado especial. Não, eu tenho mais alguma, não sei, estou dando espaço aí para quem continua ajudando aí nas respostas. Eu estou aqui aprendendo.
Então, que honra. A gente aprende todo com as pessoas, né? Eu acho que essa abertura a gente tem que ter, não tem, senão para no tempo. Então, vou só para mais uma, porque eu vi ao longo do caminho umas perguntas que eu queria responder, eu estou procurando aqui. A Silmara pergunta se você posiciona os representantes ou eles se movimentam. Depende do estilo do constelador e do momento da constelação. Tá? Não tem uma resposta pronta para te dar. Quais os livros que você indica para começar a estudar a constelação? Poxa, tem tantos. Estou olhando aqui para minha prateleira, assim, daqui a pouco eu tenho que sair de casa para deixar os livros. Mas eu ia comentar, assim, para a gente ter o foco buscar o foco na questão empresarial, que foi essa nossa conversa. Eu estou gostando tanto que a gente pode fazer outras, mas eu queria dizer para você o seguinte, eu como empresário, né, eu tenho o hábito assim, tudo que eu quero, tudo que é novo para mim, eu procuro entender um pouco daquilo para até na hora de contratar um consultor, uma coisa, você ter uma base mínima de conhecimento. Senão você escolhe os falsos profissionais, os pilantres que tem por aí, porque tem muito, né? Mas a internet também está ajudando a revelar todo esse pessoal. Mas, assim, se você tivesse que orientar alguma leitura para que o empresário pudesse penetrar um pouco nesse mundo, para ele se sentir confortável na utilização da questão da constelação, você tem assim, alguma orientação, alguma ordem, ou algum livro que é mais básico para que a pessoa... Seria bom, assim, não precisa me responder agora, não. Acho que isso aí pode ir para... Eu não sei como as pessoas se identificam, acho que pode ficar como... Assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir, eu estou olhando aqui, eu estou vendo alguns, a Lu, que está aqui, também pode ajudar, e acho que a gente pode mandar uma bibliografiazinha sobre esse foco empresarial para todo mundo que se inscreveu. Gabriela. Tá? Oi, querida. Gabriela, eu acho que você vai ter que escrever esse livro. Para ser sabe? bom mesmo, você vai ter que escrever. Você sabe que eu tão específico. Os livros do Bert Hellinger, eles acabam... Esses 3 livros que eu mencionei, que são os únicos de empresarial dele, ele acaba falando mais da família empresária, com foco em empresa familiar, do que da empresa em si. Mas já tem outras coisas sobre isso. E aí eu acho que a gente pode mandar assim, um básico de constelação, que seja mais condensado. Esses 3 livros, a Luciana tá mostrando lá A Própria Felicidade, que é da Sophie Hellinger, a viúva do Bert Hellinger. E uma outra dica, esse daí eu não li, então eu não posso indicar. Mas a gente pode... Bota aí o seu som, Lu. É uma compilação e é mais atual, bem resumido, Ótimo. Com fundamento. Em volume eu tenho 1 e volume 2. Digamos que desde fevereiro eu não estou conseguindo ler, mas por bons motivos. A gente podia fazer uma bibliografiazinha dessa, Lu? Ia ser legal. Tá? E fica como recomendação, vai ficar na sequência aí da Via Concórdia, vai ficar registrado. E eu acho que é isso. As pessoas, para poderem entrar nessa nova vertente aí do conhecimento, e como se apropriar desse conhecimento para poder melhorar a vida das pessoas e das empresas, eu acho que seria bom, porque isso ajuda a desmistificar, né? Com então, certeza. Essa orientação acho que é legal. Eu estou só olhando aqui para as perguntas. Tem vários comentários que eu fico muito feliz de ler. Alguém falou aqui da editora Atman. A editora Atman, né, com N no final. Tem muitos livros de constelação, inclusive tem um que é muito legal e que não é do Bert Hellinger. E eu estou procurando o meu aqui, mas eu não sei onde ele está, não vou conseguir pegar agora. Que chama-se, até o próprio... esse é a Luciana está mostrando um dos livros que é de empresarial do Bert. Mas o que eu queria falar era o da Alma do Negócio, que também é um livro super bacana de constelação empresarial, escrito por um
dinamarquês, se eu não me engano. Eu não estou lembrando o nome dele agora, mas é também da editora Atman. Falando sobre a mãe, gratidão. E eu queria responder uma pergunta. Oi? Eu vou procurar aqui, é Jan Jacob, eu acho isso que você falou. Exatamente, é exatamente esse. Eu vi uma pergunta tá aqui. Eu queria responder a pergunta da Cíntia, porque essa pergunta também é muito importante para mim. Se eu faltei com alguma, eu peço perdão. Sobre a constelação para tratar de cultura organizacional. Esta é uma pergunta e tanto, né? Porque cultura, já botaram aqui no grupo o nome do livro. Cultura é algo que é muito mais forte do que a gente pode imaginar, né? Há uma frase do... Meu Deus, o chip está meio cheio. De quem era essa frase? É um autor de gestão, que fala assim: a cultura come a estratégia no café da manhã. Né? E não tem estratégia que dê conta se o trabalho essencial, basilar de transformação cultural não for feito, e bem feito. E como é feito. Né? A constelação, o que ela vai ajudar muito para a gente trabalhar a cultura é, primeiro, olhar para a vida como ela é. Né? O Bert Hellinger, nessa lógica das ordens do amor, ele tem um tripé de concordâncias, como ele chama, que sem essas concordâncias, o sistema nunca vai estar no seu melhor funcionamento. E essas três concordâncias, a falta de uma dessas três concordâncias é a causa principal dos emaranhamentos. Emaranhamento é aquilo que está fora de lugar. Então, essas três concordâncias são concordar comigo como eu sou, que às vezes é muito difícil, concordar com o outro como ele é e concordar com a vida como ela é. O grande desafio das culturas para que elas sejam prósperas, porque você tem culturas que são absolutamente milenares e que são a antítese da prosperidade. Né? E, não obstante, a instituição vai vivendo. Né? A gente tem uma cultura no Brasil, por exemplo, em que a gente falar bem da gente mesmo é mal visto. Né? Em que a gente buscar uma qualidade de vida, não, mas é ganancioso, né? E por aí vai. Isso existe em vários lugares do mundo, falsos moralismos e etc e tal. Existe muita cultura empresarial de estimular a competição até um ponto que é contraproducente. Antes de eu ser mediadora, eu era diretora jurídica de um banco, na realidade gerente jurídica, porque era um banco de investimento pequeno, então não tinha espaço de diretoria para o jurídico, mas enfim, era o equivalente. E eu vi várias vezes o banco perder cliente porque um gerente não conseguia se entender com o outro sobre quem ia ficar com aquela fatia da remuneração variável. E o bolo diminuía porque eles estavam brigando pela fatia. Né? E isso era cultura super enraizada. E para você mudar isso é muito complicado, porque as pessoas é como se elas entrassem naquele modus operandi sem perceber. Isso é cultura. É exatamente esse comportamento inconsciente que a gente adota dependendo de onde a gente está. Né? E como é que a gente transforma isso se não começar por olhar para a vida como ela é? E por olhar para os fantasmas que ocupam muitas vezes gavetas, armários e corredores e cafés, e que ficam ali passando mensagens, né, que as pessoas não se dão conta do quanto estão sendo influenciadas por. Se a gente não olha para esse fantasma, né, a maior parte dos esforços não producentes é porque tem gente que não está se sentindo visto. Então precisa gritar. Quanto mais a gente grita, é porque menos escutado a gente se sente. Então, quando a gente pode abrir esse mapa, olhar com sinceridade, olhar com vontade de ver,
entender o que saiu do lugar, amar cada uma desses elementos, ainda que a gente não queira eles ali, e dar um bom destino, dar um bom lugar, como a gente chama, para cada um. E isso essa questão na empresa é muito importante quando a gente pensa no como demitir, né, pessoas que efetivamente já não cabem mais ali, já não combinam mais com aquele ambiente, mas elas saírem, a gente querer que elas saiam enquanto gestão, né, não quer dizer que a gente não possa ser grato ao que elas fizeram enquanto estiveram lá, e isso vai dar para elas uma saída mais humanizada, mais honrosa no sentido de tratar essas pessoas como a gente gostaria de ser tratado, entender que elas se viciaram em muitas dessas distorções, digamos assim, culturais, por motivos que à época uma outra pessoa no lugar delas talvez tivesse feito a mesma coisa, né? Tudo isso é componente de cultura muito poderoso. E a gente precisa ter muito estômago para olhar para algumas dessas questões, né? Tem que ter muita coragem e muito estômago, porque tem muito monstro aí já disforme, já putrefato, tem que olhar para eles e conseguir dizer assim, você é parte, você faz parte, você construiu essa história, junto com aqueles que hoje eu acho bonitos. Mas graças à sua feiura, entre aspas, pode ter um outro bonito, porque essas coisas vão se equilibrando também nas histórias das organizações, né? E como disse o Bert Hellinger... Oi? Esse é um bom tema para um curso. Gostou? Falar sobre a questão cultural. Não, acho que a cultura empresarial eu acho que é o mandante aí, é o que comanda o espetáculo. Eu acho que vale a pena muito você pensar em montar um programa para pessoas... No momento eu não consigo pensar em mais nada. Está ótimo assim. Não, mas eu acho que isso tem espaço, né? Gabriela, nós passamos um pouquinho da hora. Pois é. 15 minutos depois. Então, o que você acha? Eu acho que foi muito bom. Agradeço a todos, né? Deve estar todo mundo morrendo ou de cansaço ou de fome. No caso, meu marido está aqui dizendo que já está me esperando há 10 minutos. Então... Eu li a mensagem dele ali, ó, na hora que eu... Se eu olhei para o lado assim, você viu, né? Isso aqui minha filha está na casa da avó. Porque, na verdade, eu sou muito... Eu, com essa coisa de trabalhar com educação, eu sou muito ocioso assim, dos horários. O horário de começar é aquele horário, porque se a gente negligencia, vai ficando, um dia 5, outro dia 10, outro dia 15, vai embora o atraso. E eu acho que a questão também de dar o recado no momento que foi proposto, e que bom que fica esse gosto de quero mais, porque isso quer dizer o seguinte, na minha avaliação, quando o aluno reclama, o participante, que o tempo foi curto, como se a gente tivesse errado no planejamento, na verdade é porque o tema foi muito interessante, que a conversa foi muito boa, é isso. E o melhor planejamento foi o que a gente fez, né? De não ter planejamento. Eu falei para você que eu acreditava. Funcionou muito bem. Porque a gente conversou antes, tá, gente, da coisa, e a Gabriela me perguntou se eu ia... como é que eu preferia fazer. Eu falei, olha, eu entendo que tem que ser absolutamente espontâneo, eu tenho que expor toda a minha ignorância empresarial no assunto, porque senão não vai ter utilidade para a proposta que nós fizemos para hoje, né? Exatamente. Então, eu pedi a ele para, se ele tivesse perguntas, para não me contar. Para não contar. A graça é exatamente a gente trabalhar com o que vem. Né? Isso faz parte também da constelação. Eu queria agradecer a você o convite, agradecer a você por esse momento, por esse conhecimento, agradecer às pessoas pelo interesse. Eu acho que estou vendo aí que ficou bastante gente o tempo todo, que eu acho que a gente sabe também avaliar, e isso é um componente que foi bom, entendeu? E é isso, estou à sua disposição, né, para desempenhar isso, se precisar. Eu tenho outras questões, eu posso até enumerar alguns assuntos para a gente falar futuramente. Tá bom? Acho ótimo. E não é cultura de carioca de dizer passa lá em casa e não dá o endereço, não. A gente vai marcar essa data.
A próxima data. Nós somos muito responsáveis. A gente combinou as coisas muito rápido, falamos muito pouco, mas soubemos assim desempenhar o nosso papel aqui o tempo todo. Muito obrigada. Tá bom, obrigado. Muito obrigada mesmo, de coração, a todos vocês. Eu queria que tivesse mais tempo, né? Claro, a gente sempre quer, para que vocês falassem mais, mas, enfim, as perguntas escritas funcionaram. Então, espero não ter deixado ninguém de fora, ninguém excluído. Qualquer coisa, podem escrever que a gente completa, tá? Obrigado. Beijo, obrigada a todos. Obrigado. Muitas saudades de todos vocês. Tchau.